Para finalizar esse módulo do curso de formação Excel, nessa videoaula nós vamos ter uma pequena introdução aos gráficos. Então vejam, o gráfico é uma forma visual de exibir os dados de uma determinada planilha. Ele é um recurso muito bom porque é muito mais fácil visualizar informações quando são expostas em uma figura do que em uma tabela com várias linhas e colunas, certo? O gráfico também permite que nós possamos fazer uma análise com mais facilidade nas tendências ou possíveis alterações nos dados que nós estamos observando. E no Excel é muito fácil transformar simples dados em informações significativas. Quando esses dados são alterados, o gráfico também é automaticamente atualizado. Então, isso é um ponto bastante forte quando a gente trabalha com gráficos, certo? Bom, o gráfico possui vários elementos, como nós iremos ver daqui a pouco. Alguns deles são exibidos por padrão pelo Excel e os outros eu vou adicionar conforme a minha necessidade. Eu posso ainda alterar a exibição dos elementos do gráfico, movendo eles para outros locais dentro do próprio gráfico, redimensionando ou ainda alterando o formato padrão. Também é possível remover elementos que nós não desejamos que sejam exibidos no nosso gráfico, certo? Então, aqui nessa imagem, nós temos algumas partes do nosso gráfico, tá? Então, vejo que aqui eu tenho o meu eixo vertical e aqui abaixo eu tenho o meu eixo horizontal, que seria o eixo X, ok? Então, o eixo X vai ser o eixo horizontal e o eixo vertical é o eixo Y, ok? Perfeito. Então, aqui eu tenho um título. Aqui, nesta área onde eu tenho os meus dados, nós chamamos de área de plotagem. Aqui nós temos a legenda, que se refere às séries que eu vou encontrar no meu gráfico, tá? E ainda aqui abaixo eu tenho as categorias, que no caso pertencem ao nosso eixo X. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 3 meses, janeiro, fevereiro e março. E notem que para cada mês eu tenho 3 séries de dados, de valores, um para a Vera, um para o Carlos e um para o Milton, ok? Bom, vamos nos posicionar na nossa planilha e vamos entender um pouquinho melhor como é que funcionam esses elementos. Eu vou clicar aqui na minha planilha exercício 3, certo? E aqui, então, eu tenho a minha lista de funcionários e o salário total, como a gente pode ver. Então, vamos dizer que eu quisesse transformar essa informação em um gráfico no Excel. Eu vou selecionar todos os meus dados e vou vir aqui na guia Inserir. Aqui no grupo Gráficos, eu vou selecionar uma das categorias. Então, vejam, o Excel disponibiliza para nós diferentes categorias de gráficos que irão nos atender dependendo da nossa necessidade, ok? Eu vou utilizar esta opção, que seria o gráfico de colunas, tá? Clicando aqui, então, a gente vai ter algumas opções dentro do gráfico de colunas. Eu vou estar utilizando essa primeira opção, que é uma das mais comuns dentro do Excel. Vejam que aqui, quando eu insiro um gráfico qualquer, o Excel disponibiliza para mim as ferramentas de gráfico aqui em cima. E dentro dessas ferramentas de gráfico, eu tenho 2 abas, a aba Design e a aba Formatar. Aqui na aba Design, eu tenho as opções de selecionar um estilo pré-sugerido pelo Excel. Então, ao clicar aqui, eu posso estar pegando qualquer um desses estilos, ok? Eu posso ainda alterar as cores, tá? Então, se eu clicar aqui, eu vou ter várias
cores diferentes para estar utilizando, por exemplo, certo? Eu posso adicionar também elementos ao meu gráfico. Então, ao clicar aqui, eu tenho vários elementos. Os eixos, título dos eixos, título do gráfico, rótulo, tabela, barra de erros, linha de grade, legendas, linhas de tendência e por aí afora, tá? Deixa eu dar um ESC aqui. Aqui também na guia design eu vou encontrar as opções de alternar linha e coluna. Então, utilizando essa opção, ele vai fazer uma inversão, tá? Vai trocar os dados nos meus eixos, certo? Então, vejam, vou clicar aqui para a gente ver como ficaria. Então, nós temos agora ao contrário, né? Ele inverteu a ordem dos eixos, certo? Vou clicar aqui novamente. E eu tenho essas duas opções aqui, selecionar dados e alterar tipo de gráfico, que são muito utilizadas. Notem que quando eu clico nessa opção selecionar dados, ele vai abrir uma janela para mim, onde eu posso verificar quais são as séries que eu tenho no meu gráfico. Então, vejam, as séries vão representar as legendas, conforme eu tinha comentado antes. E nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, a gente só tem uma série, que seria o salário total, tá? Perfeito. Vejam que a qualquer momento eu posso estar adicionando uma nova série, ou ainda posso editar para alterar algum dado em uma série já existente, ou ainda remover uma série, ok? Então, aqui no lado esquerdo, eu vou estar sempre trabalhando com o meu eixo vertical, tá? Aqui do lado direito, eu vou estar trabalhando com o meu eixo horizontal, onde eu vou encontrar as categorias, tá? Então, aqui vai aparecer os nomes referentes a cada um dos valores da minha série, ok? Vou clicar aqui em cancelar. E aqui, nesta opção de alterar o tipo de gráfico, eu posso selecionar um outro tipo de gráfico qualquer. Por exemplo, eu poderia vir aqui e alterar para um gráfico de pizza, tá? Ele me traz aqui sempre a visualização, tá? Ou ainda um gráfico de barras, ou ainda um gráfico de linhas. Então, para esse tipo de gráfico, onde eu tenho uma lista de funcionários e uma lista de valores correspondentes, eu poderia estar utilizando qualquer um desses gráficos que a gente viu, tá? Vai depender mais do gosto pessoal realmente. Vou cancelar aqui. Bom, aqui na guia formatar, eu vou encontrar todas as ferramentas para estar trabalhando com formatação dos dados, dos elementos do meu gráfico, ok? Aqui no canto esquerdo, eu tenho esse grupo seleção atual, que é bastante útil, e ele vai me dizer sempre qual é o elemento que está selecionado. Por exemplo, neste momento eu estou com a área do gráfico selecionada, é o que ele está me dizendo, e a qualquer momento eu posso clicar aqui em formatar seleção, para ele abrir essa janela lateral à direita, onde eu vou encontrar várias opções de formatação para estar ajustando no meu gráfico. Então, aqui vejo, eu tenho opções do gráfico e também opções de texto, certo? Ok, vou fechar essa janela lateral e vejam que cada um desses elementos que fazem parte do meu gráfico, eu posso estar personalizando, posso estar formatando conforme a minha necessidade. Por exemplo, eu poderia pegar o salário total aqui e alterar a fonte, pegar uma fonte aqui qualquer. Vou alterar também o tamanho, tá? E vou arrastar para deixar ele mais centralizado dentro do meu gráfico, tá? Então, eu tenho inúmeras opções de estar trabalhando com esses elementos do meu gráfico. E quais são esses elementos? Bom, nesse nosso exemplo, nós temos
o título do gráfico, o eixo vertical, o eixo horizontal e aqui no centro, na área de plotagem, tá? Nós temos os elementos que compõem a nossa série de dados. Então, vejam que a nossa série de dados corresponde à coluna salário total, onde eu tenho diferentes valores e cada um desses valores corresponde a uma dessas colunas que nós vemos aqui na nossa área de plotagem. Se eu tivesse mais uma série, ela estaria também representada através de colunas dentro dessa minha área de plotagem no meu gráfico, ok? Além desses elementos que nós podemos ver aqui no nosso gráfico, nós temos outros elementos que não foram inseridos e que nós podemos estar adicionando ao clicar aqui nesse sinal de mais, tá? Então, aqui eu tenho uma série de elementos que eu posso estar utilizando, a linha de tendência, as legendas, as barras de erro, as tabelas de dados, tá? Os rótulos de dados, que seriam os valores de cada um dos elementos, como a gente pode ver, os títulos do eixo, tá? E assim por diante, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse inserir os títulos do eixo, basta selecionar e aqui, ó, no título, eu vou clicar aqui em cima e vou colocar o título que eu desejo. Então, aqui eu vou colocar salário total. Aqui, no título do eixo horizontal, vou colocar funcionários. Tá? E essa opção de adicionar elementos é a mesma opção que eu encontro aqui na guia Design em adicionar elementos também, ok?